Projeto Hefesto, A Forja do Invisível. Conversa hoje com o psicólogo e analista junguiano Roque Tadeu Gui. O Roque é psicólogo, analista pela Associação Junguiana do Brasil, é membro do Instituto Junguiano de Brasília, Distrito Federal, doutor em Psicologia Clínica e Cultural pela Universidade de Brasília, UNB, um dos editores do Observatório da Psicologia Analítica, o OPA, da AJB, autor de vários textos, as nossas publicações. Não sei se é o último texto, ou pelo menos, vamos dizer assim, seria o penúltimo texto que o Roque publicou no O Insaciável Espírito da Época, Ensaios de Psicologia Analítica e Política, com o título Individuação e Política, sobre como nos tornamos seres políticos. E, Roque, estamos iniciando essa temporada do Projeto Hefesto, baseando-nos no mito de Ajax, sob a perspectiva do analista italiano Luigi Zoya. E estamos presenciando alguns fenômenos individuais, coletivos, na atualidade, como, por exemplo, negacionismo científico, movimentos anti-vacinas, a perseguição a identidades e a minorias, política de cancelamento, o fenômeno da desinformação ou fake news, simplificação do discurso sociopolítico quanto à corrupção, ao genocídio implantado no nosso país, mas esses fenômenos a gente assiste também em vários outros países do planeta. Nós, pensando sobre o mito de Ajax e sobre a perspectiva do Zoya, nos perguntamos: o que o fenômeno paranoico fala da ausência, da integração da sombra individual e coletiva? E a gente gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso. Ok, Silvio. Bom, primeiro agradecer, a você, Silvio, a Nina e ao Igor, pelo convite, a gente ter esse espaço de conversa. Eu falei um pouquinho em off, que quando eu recebi o briefing que vocês me mandaram, eu vi que são tantas as questões que cheguei até a questionar sobre a minha capacidade, na verdade, de abordá-las de uma maneira que fosse razoavelmente profunda, Mas eu confio também que isso vai surgir, as ideias vão acabar surgindo aqui na nossa conversa, Acho que esse espaço é, sobretudo, um espaço criativo, para que as nossas ideias aflorem, sem necessariamente um roteiro, tipo aula, sobre essas questões. Bom, e também parabenizá-los pelo empreendimento do Hefestos, que eu acho que procura realizar exatamente esse espaço de conversa. Quando você coloca a questão da paranoia, quer dizer, o que a posição paranoide, eu diria, é uma posição paranoide. As pessoas não são necessariamente paranoicas, mas elas, em certas circunstâncias, acabam assumindo uma posição paranoide. A posição paranoide ela funciona basicamente na projeção sobre o outro de uma ameaça, de um risco que o sujeito estaria hipoteticamente sofrendo. É exatamente, e por que nós projetamos? Projetamos porque nós não enxergamos. Se enxergarmos, a possibilidade da projeção ela se reduz.
não acho que ela se cancele completamente, que ela se neutralize completamente. Eu acho que sempre há um elemento paranoide na nossa personalidade, não é? Eu acho que é um componente da nossa personalidade, pela simples razão de que nós não temos completamente o acesso às áreas obscuras da nossa personalidade. E se nós não temos acesso a essa área obscura, a tendência é colocá-la sobre algum objeto, né? Esse objeto pode ser realmente outras pessoas, podem ser sociedades, podem ser etnias, não é? Enfim, qualquer objeto que se preste a receber esse depósito, né? Um depósito de um aspecto não consciente, de um aspecto não pensado, não trabalhado na própria personalidade, né? Então, eu diria que estamos constantemente lidando com esse risco, não é? da paranoia, na nossa vida individual, com toda certeza, e na nossa vida social também, né? Eu acho que isso explicaria, em larga medida, esses fenômenos que você, Silvio, acabou de descrever, não é? Que compõem um pouco esse contexto aí do pandemônio que, em off, conversávamos com a Nina, né? Esse pandemônio, essa miscelânea, esse caldeirão, não é? De elementos, tem a ver exatamente com essa dificuldade da gente ter acesso às nossas áreas obscuras da nossa vida, né? É o que me ocorre, viu, Silvio? Sim. E nesse pandemônio, né, nessa atual conjuntura, está se estabelecendo uma nova ordem, que vem a ser a desvalorização da ciência, o desprezo pela ciência, pelo conhecimento científico. E, infelizmente, às vezes observamos esse fenômeno até entre psicólogos de muitas abordagens. Na sua opinião, no que e como a psicologia pode ajudar a retomar o processo como lugar do conhecimento científico, como expansão de consciência e pela nossa própria, pelo nosso envolvimento com a nossa ciência, né? De tal maneira que a gente cumpra com os nossos deveres éticos, morais, compromissos com o conhecimento científico. Eu penso, viu, Silvio, que a ciência, não é? A ciência é uma aquisição cultural, não é? Digamos, é um dispositivo de conhecimento, né, desenvolvido ao longo de séculos nas civilizações. E eu digo civilizações porque não penso apenas na estrita ciência, digamos, ocidental, né, racionalista, né? Eu acho que nós temos outras ciências, né? Dalai Lama, por exemplo, ele fala num budismo científico, numa ciência budista. Na verdade, a expressão que ele usa é essa, de uma ciência budista, não é? Quer dizer, não necessariamente uma ciência que obedeça a esses cânones, né? Do que nós normalmente entendemos como ciência. E quando nós falamos nós entendemos como ciência, vamos pensar que a ciência como um produto cultural, como resultante, né, de uma evolução civilizatória, ela não é apropriada por todos, por todas as pessoas de igual maneira. Se nós olharmos e os atuais eventos negacionistas que a gente tem observado, e que deixa a gente espantado, né? Como é que alguém pode negar sumariamente a importância, por exemplo, de uma vacina, quando estamos cansados, né? Existe uma longa história de desenvolvimento de vacinas, né? Mesmo nesse período
em que tudo andou bastante rápido, mostra também a notável capacidade da ciência, não é, de se agilizar na busca de soluções, né, para epidemias, para endemias, né, e pandemias. Não é? A gente fica assim, estarrecido, dizer, como é que alguém pode negar? Nega, em primeiro lugar, por absoluto desconhecimento, porque a ciência ela não é apropriada, e se a gente olhar para o nosso país, isso fica muito evidente, como se dá a formação científica das pessoas. Quando eu digo formação científica, é informação, é ter acesso às informações da ciência. Um subproduto que acho que foi importante durante a pandemia aqui no Brasil foi exatamente a quantidade de lives e de cientistas, né, que, digamos assim, deram as caras publicamente para falar sobre ciência. Isso eu acho que é um ganho extraordinário. Se nós não tivéssemos uma pandemia, provavelmente isso não estaria acontecendo, ou estaria acontecendo apenas em alguns nichos, não é? Em alguns poucos nichos, mas de pessoas que já estão particularmente interessadas em ciência, não para a grande população. Então, acho que esse é um problema. Um problema é de desinformação mesmo. Nós nos apropriamos de maneiras diferentes em relação à ciência. Um segundo aspecto é uma certa negação da ciência em função de posições de natureza ideológica, não é? É conveniente negar a ciência porque porque isso faz um certo gosto, isso cria uma certa união, uma certa participação mística, até a gente poderia usar o termo, né? De um posicionamento contra a ciência. Somos todos aqui contra a ciência, não é? Então, acho que tem esse aspecto ideológico na negação da ciência. E uma outra questão de que a ciência ela não é portadora das verdades absolutas. Nenhum cientista que se preze vai defender a ideia de que a ciência chega a posições absolutas. Isso é uma realidade, é importante saber das limitações do próprio conhecimento científico, por um lado, e, por outro lado, isso também dá espaço para essa invasão ideológica de negação da ciência. Não, espera lá. Se não é tão absoluto assim, então por que nós devemos dar crédito à ciência? É que a ciência funciona por aproximações sucessivas, procura evidências, procura fazer controle, não é? Para você usar uma vacina, existem inúmeros controles, e isso até as pessoas passaram a conhecer um pouco mais, né? Do procedimento científico, por exemplo, em relação às vacinas. É um procedimento que sempre veio sendo adotado para o desenvolvimento de qualquer vacina. Não é? Esses cuidados de primeira, segunda, terceira e quarta fase. Não é? Hoje, isso está se tornando mais uma propriedade comum, e isso é muito bom, porque mostra, por um lado, que a ciência ela não é absoluta, ela não é um conhecimento absoluto, ela tem as suas limitações, mas ela tem extraordinárias virtudes que eu diria que são civilizatórias, são conquistas, né, que nós não podemos perder. Então, eu não sei se eu procurei abordar esses três aspectos, né, em relação à negação da ciência, né, o pouco conhecimento que se tem de ciência, e eu sou um daqueles que acho que no nosso processo educacional a gente precisaria incentivar mais o desenvolvimento do conhecimento científico, a apreensão do conhecimento científico pelas crianças, não é? Tem uma vertente que eu acho que é de natureza ideológica, sim, é conveniente negar a ciência, e um terceiro aspecto que é a compreensão de que a ciência ela é relativa, ela tem a sua relatividade, mas isso não a coloca numa posição, digamos, de negação, de que não vale a pena a gente fazer ciência. Não é? É por aí, viu, Silvio? É verdade. De fato, e em nossa área da psicologia, isso a gente sente todos os dias, o tempo todo, né?
Mas valeu, Roque. Muito obrigado Tem pela sua perspectiva. uma contribuição que o Roque está perguntando, acho que rebatendo também um pouquinho dessa questão. Você acha, Roque, que talvez o fundamento da questão, em parte, tá? Não totalmente, porque, como você disse, todos nós temos os nossos núcleos de posições e estados paranoides, né? Mas você acha que uma educação científica ramificada, né, pulverizada, né, no território, que uma cultura de pensamento científico ajudaria muito, não, a uma redução desse estado, né, de insegurança, como se fosse um aprendizado a navegar na insegurança, que é a viver, que é descobrir, que é se afirmar a respeito de coisas, né, que a gente teve, principalmente nos últimos anos aqui no país e também com a pandemia? Eu acho, viu, Igor, que sim, em parte eu acho que poderia ajudar no sentido, desde que nós desenvolvamos também essa tolerância à incerteza. Porque quando a gente fala em conhecimento científico, soa aos nossos ouvidos essa ideia de um conhecimento que ele é absoluto. Uma vez estabelecido, ele está estabelecido de uma vez por todas, né? Compreender, na verdade, a natureza do pensamento científico, e que muitas pessoas acham que é um certo racionalismo absurdo, é desconhecer, na verdade, o processo de produção da ciência. Sim. Porque os verdadeiros cientistas, eles têm clara noção do grande grau de incerteza que existe na produção do conhecimento. Né? Por isso que todos eles admitem que é um processo contínuo de aproximação em relação ao conhecimento da realidade, porque a ciência pretende isso, pretende conhecer a realidade até onde o pensamento científico pode acessar essa realidade, que é uma outra discussão até de natureza epistemológica, né? O que nós, de fato, podemos saber? Quais são os limites do nosso conhecimento? Os verdadeiros cientistas sabem disso. E, no entanto, consideram que o esforço vale a pena. Por que o esforço vale a pena? Porque nós temos resultados pragmáticos, evidentes, né? Novamente, pegando o exemplo da vacina. Quando você desenvolve uma vacina e consegue produzir esse declínio numa infecção mundial, eu não preciso de muito mais evidências que isso, a menos que eu recorra a explicações extracientíficas, dizer, não, isso aqui foi apenas uma das pragas do Egito, né? E Deus agora está muito satisfeito, porque já os pecadores já pagaram os seus pecados, e agora a gente pode aliviar um pouco as contas, né? Senão, a gente tem que admitir que a ciência produz resultados objetivos e resultados benéficos, né? Podemos até pensar, e aí é uma outra discussão, digamos, de um certo lado sombrio da ciência, que elabora produtos que negam a vida, não é? Podemos, isso é uma discussão que tem a ver com a questão ética da produção do conhecimento. Isso é uma velha discussão. Quando se desenvolveu a bomba atômica, o primeiro impacto que os físicos da época, Niels Bohr foi um deles, né? Quando ele viu a explosão, ele falou, ele usa então, até uma expressão, que eu não me lembro agora, mas dos Upanishads, mas que equivaleria a dizer o seguinte, assim, nós liberamos, na verdade, um monstro. Não é? E, evidente, quando ele estava desenvolvendo as pesquisas atômicas dele, a intenção não era essa. Não é? Essa mesma energia nuclear vai ser usada também em aparelhos, em tomografias, por exemplo, não é? Enfim, que zelam, que se orientam para a produção de vida. Né? Essa é uma questão interessante, discutir a ética da ciência. Né? Mas eu concordo com você, eu acho que se houver essa discussão ampla da natureza da ciência, não é só ensinar ciência para a meninada, mas discutir a própria natureza do conhecimento científico. Não é informar os resultados, né? Isso. Os achados, mas ensinar o pensamento.
ao método. O pensamento, Como, método. que acho que tem muito esse processo de tolerância, como você disse, né? É tolerância da certeza, a certeza até mesmo. Né? Isso. Obrigado, Roque. Roque, você mencionou duas coisas aí que vão para as minhas duas próximas perguntas, mas antes, como o Igor puxou aí esse fio, eu que venho da educação, né, me dá muita tristeza de ver com o tipo de educação que a gente tem e que, na verdade, involui e contribui muito para esse tipo de pensamento não crítico, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que a educação, as crianças desde cedo, elas estão sendo educadas para passar num vestibular. Então, invocando aí nosso querido Paulo Freire, né? É o tal do depósito bancário, né? As crianças são e os jovens ainda mais pressionados, né, por isso, eles têm que reter conteúdos e retém esses conteúdos de maneira nada crítica, né? E por conta disso, a gente vê hoje, por exemplo, uma população, hoje os políticos estão todos correndo atrás dos jovens de 16 anos, porque querem ter esses votos, porque sabem que os jovens estão se desinteressando pela política, né? Esse é um dos elementos, porque existe um ceticismo muito grande e, por um outro lado, um cansaço muito grande, e não existe a tal da leitura de mundo que Paulo Freire retratou tão lindamente, dizendo que o letramento dele começou lendo as mangas do jardim dele, né? A gente não tem mais esse tempo. Com certeza, viu, Nina? Você fala no Paulo Freire, né? Os meus olhos brilham, né? Eu escrevi um artigo que eu acho que foi alguma coisa como individuação, o devir e a deriva do sujeito. Nesse artigo, eu quis discutir o processo de individuação em várias perspectivas, e uma delas é a perspectiva do Paulo Freire, né? Porque está muito claro para mim que Paulo Freire ele tinha essa intuição. As ideias dele partem de uma ideia de individuação, né? O que ele chama do ser mais, né? O ser mais do Paulo Freire é exatamente esse devir. Só que ele junto com o devir, ele junta com a deriva. Ele quer dizer o seguinte, né? Que nós estamos no mundo, na verdade, nós não estamos para simplesmente desabrochar uma semente interna que nós temos. Essa semente interna, ela se desenvolve no mundo. Ela se desenvolve exatamente na deriva, né? Ela não é alguma coisa que simplesmente vai desabrochar, né? Nós vamos cultivar a terra e ali, então, vamos ter a frutificação, né? O desabrochamento, né? Dessa semente interna. Essa semente ela vai se desenvolver, sim, mas nessa deriva do mundo, enfrentando as circunstâncias. Eu gostei muito da ideia, porque eu achei que Paulo Freire atinou com uma questão que diz respeito a Jung, né, certamente, e nesse artigo eu abordava também a ideia de um filósofo espanhol, como é o nome dele? Que é o filósofo das circunstâncias, não é? O filósofo que falou que eu sou eu e mais a minha circunstância, que bate no mesmo lugar, bate nessa mesma questão, não é? De que o indivíduo ele tem algo sim em si, não é? Que precisa ter a oportunidade de se desenvolver, de aparecer, mas ele está sempre em face de circunstâncias. Ele está sempre nesse atrito das circunstâncias. Eu estava lendo ontem mesmo, relendo, na verdade, um texto do Arnold Toynbee, o famoso historiador inglês,
sobre as civilizações. Ele tem um livro muito bonito chamado Um Estudo da História, um clássico, em que ele fala sobre o desenvolvimento das civilizações, o nascimento, a manutenção e o declínio dessas civilizações. E ele colocava essa questão, né? O que é que faz, na verdade, com que uma civilização apareça, consiga se manter e, eventualmente, desapareça? A resposta que ele encontra, o modelo que ele encontra, é um modelo de desafio e resposta. Ele diz, e aí também para os seres humanos, como é que os seres humanos se desenvolvem? Eles se desenvolvem em face de um ambiente, não é? Em que eles sofrem certos desafios e para os quais eles precisam apresentar respostas. Toda a dinâmica da vida que lembra muito a questão do jogo de opostos, né? Diante de um desafio, eu preciso dar uma resposta. Eu posso ser bem-sucedido na minha resposta, e eu garanto uma longevidade, digamos assim, né? Ou eu posso ser mal-sucedido na resposta, e com isso eu sofrer um declínio. Certamente isso vale para civilizações, e vale também para os seres humanos. E aí o Toynbee diz isso, olha, na verdade, então, a garantia do desenvolvimento de uma civilização não está no fato de não sofrer grandes confrontos com a realidade ou grandes desafios. Às vezes, por não ter o desafio, a sociedade declina. Declina por quê? Porque ela se acomoda, ela se cristaliza, se petrifica, né? Uma expressão que Paulo Freire gosta muito de usar e que eu acho que Jung também, em certo momento, usou, a petrificação, porque não há movimento, não há novos desafios, portanto, não há novas respostas criativas para a civilização, e eu diria, para o indivíduo da mesma forma. O Jung dizia isso, o indivíduo precisa de problema. Ele diz textualmente isso, né? O ser humano precisa de problema. Se ele não tiver problema para resolver, ele não tem o desafio, e não tendo desafio, ele não elabora respostas criativas para poder fazer, para garantir aquilo que Jung falava em adaptação, né? Em se adaptar a um ambiente que, no caso do ser humano, frequentemente é um ambiente hostil. Seja no desenvolvimento da personalidade individual, seja no desenvolvimento das civilizações, né? Bom, nem sei, Nina, por que eu fui bater, eu sei sim, eu sei, porque você falou em Paulo Freire. Eu tive aqui um probleminha de conexão, aí eu entrei aqui, então acho que eu estou 2 vezes. Deixa eu ver como é que eu consigo me organizar aqui com esta tecnologia. Não está duplicada, não, Nina. Não está duplicada, Você não. Consegue me tirar, Igor? Não, você está... Não, você está aqui na nossa tela apenas pelo celular. Não está no computador, não. Tá. Bom, se eu aparecer no computador, você me tira. Tá bom. Muito Roque... Silvio, só um minutinho, só para não ficar desalinhavado da pergunta que a Nina fez, né? E eu me empolguei por causa do Paulo Freire e fui lembrar do Arnold Toynbee, né? E voltei para o Jung, né? Porque a Nina falava sobre a questão da educação crítica, né? Quando eu fiz o comentário sobre ciência, sobre a apropriação do conhecimento científico, eu tenho sempre em mente isso, uma apropriação crítica do conhecimento científico. E a apropriação crítica do conhecimento científico passa por reconhecer os limites da própria ciência. Não é? Não para destruí-la, não para negá-la, mas, ao contrário, para fazer com que o nosso conhecimento avance. Tá? Acho que essa é a ponte que eu queria fazer com essa sua observação sobre a necessidade de uma educação crítica, né? E não apenas conteudista ou reprodutivista, né? Meu amigo, nós somos junguianos, nós gostamos de circunambular. Eu digo sempre isso, né? Então, que bom! Sua resposta foi maravilhosa e eu já quero ler seu artigo. Se você puder me mandar, eu vou ficar felicíssima.
Então, assim, falando dessa coisa do lado obscuro, né, da ciência, a gente sabe de como que a gente tem sido invadido, né? A gente brinca, né? Porque a gente não tem o que mais fazer, então a gente vai brincar com isso, né? Que é assim, o nosso celular ouviu, você está falando sobre alguma coisa e seu celular ouviu e aparece uma propaganda para você de determinada coisa que você ou alguém mencionou, né? Então, assim, o que você falaria assim sobre essa questão dos algoritmos como definidores do desenvolvimento humano nesse momento? Como é que a gente pode fazer para individualizar a nossa psique coletiva disso daí? Nos ajude a pensar. Você sabe, Nina, eu penso que a tecnologia, não é? Ela, na verdade, ela talvez represente hoje um risco muito grande desse fusionamento, né? Tipo assim, o algoritmo identifica um interesse da minha parte e sobrecarrega, então, a comunicação para mim com imagens e com mensagens supostamente orientadas por esse desejo. E com isso me mantém aprisionado nessa esfera, não é? Fui eu que originei, em algum momento eu dei uma dica, digamos assim, que o algoritmo espertamente foi lá e capturou. É muito comum isso. De manhã cedo a gente entra no aplicativo de notícias, né? Eu costumo sempre dar uma olhadinha no 247, vejo as manchetes que estão rolando ali, né? Às vezes na Carta Capital também entro ali para ver. E nessa de você rolar a tela, inevitavelmente as tais propagandas aparecem e você consegue identificar claramente que em algum momento você deu a dica. Você deu a dica para que eles te peguem por ali. Tem alguns mecanismos, né, que, digamos assim, uma preocupação ética, talvez, desses desenvolvedores, né, de colocar lá a possibilidade de você botar o xizinho e falar, não quero mais ver essa propaganda. Você tem que se dizer por quê. Dá lá umas alternativas, umas 4 alternativas, né? Não gostei, já vi demais essa propaganda, tal. E você vai lá e tudo bem, você clica em cima. Mas eu tenho constatado que muitas vezes você clica, você diz que muitas vezes você já viu aquele negócio, ele continua insistindo. O algoritmo está preparado para vencer também as resistências do indivíduo, né? Continua mandando aquelas mensagens. Eu diria que isso é uma versão tecnológica, na verdade, desse estado de... eu acho que tem a ver com essa ideia de uma participação mística, de uma certa esfera, não é? Que agora é digital, né? Como se você fosse capturado e você se identificasse com aquela esfera. Nós estamos falando de propaganda, né? Razoavelmente inofensivo, você tem alguns mecanismos para se defender. Mas quando você pensa do ponto de vista ideológico, de formação, por exemplo, de pensamento político, a coisa começa a complicar, não é? A eleição do Bolsonaro se deveu, e depois nós soubemos disso, largamente por essa capacidade de gerar essa identificação coletiva com certas mensagens, né? Muitas das quais você não recebemos. Por que não recebemos? Porque nós fomos previamente identificados como pessoas resistentes, impermeáveis a esse tipo de mensagem. Mas aquele que, por qualquer razão, tenha oferecido uma dica para que fosse capturado, essa pessoa recebeu toneladas e toneladas de informações. Por exemplo, eu sei que os clubes de tiro, por exemplo, todo participante do clube de clubes de tiro, tem um cadastro no Exército, né? Porque isso é controlado pelo Exército. Bom, mas isso é um cadastro.
É um cadastro de pessoas supostamente, né, com alguma probabilidade de serem receptivos a algum tipo de mensagem orientada, por exemplo, pelas armas, pela posse de armas, não necessariamente bolsonarista até, mas até com alguma probabilidade que sim, percebe? Essa pessoa recebeu uma sobrecarga. É como se o mundo todo informacional estivesse reduzido ou contido nessa bolha de informação. Isso, do ponto de vista psicológico, é uma carga de identificação projetiva gigantesca. É uma fusão, na verdade, com esse conjunto de imagens, né? Como se esse conjunto de imagens fosse o reflexo de uma realidade colocada, posta, às vezes até absoluta. Bom, agora isso está ficando mais claro, né? Hoje a preocupação com fake news, com o uso das mídias digitais, tudo mais, as pessoas já estão mais preocupadas. Agora, você diria que isso é largamente compartilhado pela população? Não me parece. Não me parece. Da mesma forma como o conhecimento científico não é apropriado de maneira igual, a crítica da mídia, dos algoritmos dos quais nós acabamos sendo vítimas, né, com maior ou menor consciência, isso não é igualmente compartilhado, não, sabe? As pessoas não se dão conta. E todas as pessoas hoje têm um celular. Todas as pessoas que vão acessar qualquer tipo de conteúdo, elas estarão sujeitas a esse tipo de informação. Algumas mais inócuas, né? Uma propaganda, né, de um carro, né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma pesquisa sobre... Não, era um filme, na verdade, que eu baixei na internet sobre moda. Não é que era sobre moda, era que o personagem ele era um estilista. Pois, a partir daí, nas semanas subsequentes, o que eu recebia de mensagens de vestidos, de roupas femininas, foi um negócio colossal. Eu falei, mas por que estão achando que eu estou tão interessado? Capturaram uma ligeira... Era um filme, né? O único gancho, digamos assim, era o fato do personagem ser um estilista de moda, não é? A única dica foi essa, pois o algoritmo conseguiu captar isso e começou a me sobrecarregar com esse tipo de imagem. Então, é algo razoavelmente inofensivo, né? Isso não vai causar nenhum transtorno de personalidade em mim, mas eu fico imaginando quando se trata de outro tipo de mensagem, né? Mensagem, Sim. por exemplo, de natureza política, ideológica, eu acho que é complicado. Uhum. E até dos tipos de sofrimento que as pessoas têm em mídias sociais, como o Instagram, Facebook, né? Principalmente o Instagram hoje em dia, né? É algo que a gente precisa estar atento. E, assim, como nós, da comunidade de psicólogos, acho que de todas as abordagens, mas nós, como estamos falando aqui da abordagem da psicologia analítica, como que a gente precisa estudar e entender disso para conseguir trabalhar com o nosso paciente, porque é somente a partir disso que a gente consegue criar pensamento crítico, né? E poder trabalhar com esse paciente no processo dele de individuação, né? Eu concordo, Nina, que no consultório nós estamos até um pouco mais, talvez, confortáveis para fazer esse tipo de trabalho, não é? Porque você tem um espaço ali para discutir sobre a vida da pessoa, como ela interage com o mundo, o que é que a angustia, não é? Isso cria um espaço que eu diria até crítico, né? De compreensão crítica de como as pessoas são afetadas. Me preocupa a questão coletiva, não é? Aí você diz, como é que a psicologia analítica pode contribuir? E aí, né, Silvio, quando a gente pensou no observatório, por exemplo, da psicologia analítica, a ideia era de poder fazer uma discussão
mais coletiva, mais ampla, né? Mostrando esse funcionamento. Usando, é claro, o ferramental que nós temos, né? Sobretudo da psicologia analítica, mas não só, evidente, não só. Acho que cada um de nós tem, né, digamos, na sua caixa de ferramenta, né, vários instrumentos, mas sim, no caso do observatório, por exemplo, uma intenção de levar o pensamento junguiano para a análise desses fenômenos sociais, coletivos, né? Eu acho que é um trabalho inestimável. Tem uma vertente que tem a ver com a educação mesmo, é um trabalho educativo, mas é um trabalho educativo, ele é político e ele é analítico também. Essas coisas não se dissociam, né? O analítico, me referindo à psicologia analítica, né, tem a ver com a nossa própria formação, o nosso próprio trabalho. Nós vamos levar esse olhar, procurar contribuir com esse olhar, né? Mas, sem dúvida, é educativo e é político. Aí eu acho que tem uma contribuição de uma escala mais larga, digamos assim, do que o nosso trabalho artesanal, né, do consultório, que, claro, é igualmente importante, né? É isso que a gente tem procurado fazer, né? Quando vocês escreveram o Insaciável, o Espírito da Época, que, enfim, um trabalho incrível, né? É isso que a gente procura fazer com o EFEST e que a gente precisa procurar fazer cada vez mais, né? Engajar as pessoas nesses movimentos e discutir, poder discutir e compreender, né? O mal que isso faz, para além de posicionamentos políticos, né? Roque, querido, a pergunta próxima que eu ia fazer para você, você já respondeu, então eu vou passar para Igor agora. Muito obrigada pelas suas Obrigado a você, contribuições. Nina. Ok. Pandemia, março de 2020 aqui no Brasil. Agora nós gravamos dia 2 de abril de 2022, mais de um ano recém-completado agora há pouco. Você acha que todo esse movimento, esse susto, essa crise, né? Você até anteriormente falou de que o ser humano precisa de crises para se movimentar, para gerar, né? Gerar movimento, gerar psique, né? Gerar a vida, né? Toda essa necessidade até humana da gente continuar vivo, né? E ativo. Mas você acha que esses 2 anos foram suficientes ou o que foi produzido, né, em termos de cultivo da alma a partir da pandemia? O que você acha sobre isso? Você sabe que eu escrevi, na verdade, um texto que ainda não foi publicado, não mandei para lugar nenhum. Eu escrevi porque acho que eu tinha necessidade de escrever, na verdade é muito mais para mim, que era sobre o que teria acontecido com a nossa energia psíquica e a energia criativa em tempos de pandemia. Esse artigo, sucintamente, ele coloca um paciente hipotético, né? Eu trato ele como um paciente, como se de fato fosse um paciente real, mas evidentemente esse paciente, em última instância, era eu mesmo, né? Dei um nominho para ele direitinho e tudo mais, escrevi assim perfil dele, né? E então eu entendo que na verdade era um texto muito mais para mim mesmo. Porque o que eu percebi? Eu sou um tipo introvertido, né? A minha função prevalente é a função pensamento, né? Espero que eu não seja um tipo pensamento empedernido, porque você sabe que os junguianos às vezes olham para o tipo pensamento com uma certa suspeita. Eu sei como é. O legal mesmo é ser intuitivo, né? Melhor ainda se for intuitivo sentimento, aí fica legal, fica bacana. Eu estou brincando com isso, né? O que eu percebi? A gente imaginaria que o período pandêmico, em que nós tivemos que ficar mais reclusos, os introvertidos se dariam bem nessa parada, né?
porque, enfim, eles ficam bem consigo mesmo, eles trabalham, fazem atividades muito introspectivas, né? É um tipo de pensamento, então, poxa, vai escrever 4 livros, né, no mínimo. Extrovertido vai ter mais dificuldade. Esse era um lugar comum. Conversa mole, conversa mole. Que conclusão eu cheguei? Seja introvertido, seja extrovertido, nós precisamos do mundo. O mundo nos oferece os desafios que cada um de nós, dentro da sua tipologia, dentro da sua prevalência, digamos, né, de funções e de temperamento, vai ter que lidar e vai ter que buscar as suas respostas criativas para permitir que a energia psíquica avance, progrida, né? Então, eu percebi isso. Nesse texto, eu falo, inclusive, de alguns amigos, né, escritores, que também pensavam assim. O cara falou assim, olha, eu vou escrever, agora o meu livro vai sair. Mais um livro vai sair. E aí, depois, ele me confessou, falou assim, você sabe que não aconteceu, cara? Eu consegui, no máximo, escrever um conto. Um conto um pouco mais longo, mas você sabe que o tal romance não saiu. Teve alguma coisa que ficou aprisionada, ficou cerceada. Eu fui anotando essas observações e as minhas próprias observações sobre mim mesmo, né? Eu percebi um retraimento criativo. Eu falei, mas como pode? Se dadas as condições todas, né? Até o meu tempo, é claro que o tempo também foi uma outra questão, o nosso tempo também acabou sendo consumido em outras atividades, né? Os cuidados da casa, né? Aquele período que você não podia contar com ninguém para ajudar, uma parte da energia isso para isso, mas não explicava toda a questão não, né? E aí eu cheguei a essa ideia de que, na verdade, é porque tanto introvertidos quanto extrovertidos necessitam do mundo, cada qual à sua maneira, não é? Cada qual à sua maneira. Alguns extrovertidos rapidamente se colocaram nas lives, nas inúmeras lives, né? E se comunicaram como nunca se comunicaram. Alguns introvertidos se retraíram e ficaram numa espécie de incubação, onde a energia criativa também ficou aprisionada. Então, ambos, na verdade, precisam desse mundo externo. Isso confirmou a minha ideia de que era necessário restabelecer essas conexões, esses links com o mundo exterior, né? Por isso que todos nós estamos assim ávidos para retornar a uma situação razoavelmente, não vai ser igual, acho que nunca vai ser mais igual, mas sim, um estado em que possa haver uma troca mais fluida com o mundo externo, sabe? Nesse conto, nessa história, eu utilizo um conto, esse artigo, na verdade, que não é artigo ainda, eu utilizo um conto que eu escrevi, que foi o único conto, eu gosto de escrever contos, tal, foi o único conto que eu consegui escrever ao longo da pandemia. E era um conto sobre a pandemia, né? Sobre aquilo que eu considerei alguma coisa em termos de sincronicidade desse período pandêmico, que eu não sei se nós vamos ter tempo para falar sobre isso, mas há uma certa sincronicidade com esse evento pandêmico e o que está acontecendo hoje nas nossas vidas, né? E eu utilizei para esse artigo, eu também usei esse. Por que eu usei? Porque foi, digamos assim, o único produto, dizer que foi único também um pouco, eu escrevi algumas outras coisas, uma outra crônica, coisas assim, um outro artigo, mas eu digo, do ponto de vista ficcional, que é onde eu acho que aparece maior a criatividade, mais intensamente a criatividade, não, foi um só, né? Então, houve, de fato, um retraimento psíquico, né? Então, quando você fala, bom, e aí, a pandemia, foi possível fazer alma? Eu acho que, de uma forma ou de outra, a gente fez. Ainda que seja
nesse movimento de descoberta interna, né? De perceber o quanto que você precisa, na verdade, do mundo externo, né? E isso, para mim, essa constatação emocional, eu acho que é um aspecto do fazer alma, sabe? Eu falo dos introvertidos e acho que os extrovertidos, vejo muitos extrovertidos que fizeram muitas coisas, mesmo sem ter o mundo à sua disposição. Tentaram, de alguma maneira, transformar essa reclusão numa oportunidade para criar novos vínculos, novos caminhos, novas possibilidades, sabe? Então, eu acho que em qualquer circunstância, a alma vai estar presente. Às vezes de uma forma mais, digamos, mais contraída, mais contida, talvez, né? Às vezes de uma maneira mais exuberante, né? Mas eu acho que ela está sempre presente, né? Senão nós não vivemos, não Sim. conseguimos viver, né? Me lembro do Gambini falando aqui para a gente mesmo, em 2020, em agosto, que ele não conseguia ler, né? Não conseguia tomar contato com um livro, tamanha o assédio, né? Acho que psíquico de alguma ordem ou de alguma restrição, né? E o quanto que isso tomou durante aquele período. Depois, né? A gente viu até pela produção dele e exposição também das novas plataformas, né, de internet, quanto que isso foi de alguma maneira superado ou pelo menos atenuado, né? Mas bem interessante essa ideia, né? Tanto extrovertidos quanto introvertidos sofreram com isso. Isso. É como se, tanto para introvertidos quanto extrovertidos, ficasse pairando na fantasia, né? Uma pergunta: haverá um mundo lá fora depois que isso terminar? É como se houvesse a gente fosse acometido por essa fantasia de fim de mundo, de fim de mundo, né? E isso instiga a Acho que gente a construir alma. É essa pergunta que instiga a gente a construir nova alma. E a sim. respeito disso, acho que vem minha última pergunta aqui. Na nossa visão aqui, tanto minha, do Silvio e da Nina, a gente percebeu um certo movimento, principalmente no começo da pandemia, de um certo otimismo, uma esperança, melhor dizendo, uma esperança de renovação, uma esperança de que as coisas iriam mudar, que o mundo iria mudar, né? Lembro daquelas expressões, né? Os golfinhos nadando em Veneza, que as cidades mais coloridas e menos acinzentadas pela poluição, né? Que esse mundo industrial se reduziu, que as pessoas se recolheram mais e a natureza pôde respirar e assim por diante, né? Será que essa esperança, na verdade, que estava muito associada a um discurso de integração, não era, na verdade, uma metáfora, não, desculpa, uma camuflagem para um desejo apenas? Né? E a integração está muito longe disso ainda. Você sabe, Igor, eu pensei quando eu vi esse briefing, né, me passou pela cabeça uma questão de que os fins sempre constelam uma demanda de recomeço. Eu acho que o mecanismo da esperança tem a ver com essa enantiodromia, né? Você está chegando num momento muito colapsado do mundo, e olha, na minha vida eu nunca vivi algo assim, né? Os muito velhos chegaram a viver algum episódio semelhante, mas eu acho que nessa escala mundial não. A ideia era a imagem era uma imagem de fim de mundo. E fim de mundo constela a ideia de um novo mundo, de uma nova possibilidade. É um mecanismo, eu diria, biofílico, né? De amor à vida, que leva a que essas imagens apareçam, né? Não quer dizer que essas imagens elas vão ser literalizadas, elas vão ser concretizadas. Se a gente pensar nisso, é ingenuidade nossa. Achar que o capitalismo entrou numa crise brutal e que, portanto, ele não terá sobrevivido. O capitalismo tem uma capacidade de sobrevivência extraordinária.
extraordinária, né? O capitalismo, ele recapitaliza tudo, né? Ainda que precise eventualmente de uma guerra ou outra para poder ativar a economia. A gente sabe o poder que as guerras têm de reativar certos setores da economia, né? E até a reconstrução de certos países, né? Então, eu acho que eu olharia por aí. De fato, se a imagem de esperança for literalizada, então agora tudo vai ser melhor, porque pô, depois desse perrengue que a gente passou, né? Agora o mundo vai tomar jeito. Eu não acredito, não. Acho que a luta continua. Eu acho que o desafio continua. Os desafios continuarão. Agora, por exemplo, é esse conflito Rússia e Ucrânia, não é? Que só nos está impactando mais diretamente, por quê? Porque são países, né, que têm uma inserção econômica muito grande, e isso afeta, afeta rapidamente vários países, né? Mas os conflitos sempre existiram, estão aí desde sempre, localizados, né? Capitalizados. Os Estados Unidos fez isso, capitalizou quantos conflitos, né? Resolveu questões mundialmente? Não, não. Aonde eles entraram, eles ferraram com gosto e levaram prejuízo? Não, não, porque tem uma indústria que se alimenta disso também, não é? O mesmo está acontecendo agora. Hoje o impacto é grande, porque envolve petróleo, envolve produção, impactos sobre os países, né? Mas são desafios. Também não acho que é legal a gente adotar uma posição catastrófica, dizer assim, tipo, pô, o mundo não tem jeito mesmo, né? Isso aqui, para o barco porque eu quero descer. Não, são desafios. Eu acho que os desafios vão ficando cada vez mais complexos. Hoje nós temos um desafio enorme relacionado à natureza, não é? Que está passando meio assim que na surdina, meio assim, né? Como se não fosse um grande problema ainda. Mas a pandemia nos mostrou também algo que começou pequenininho num lugar, não é? Eu lembro que em janeiro de 2020 eu estava de férias e eu ouvia dizer que havia sido dado status de pandemia a infecção do coronavírus. E na minha cabeça, sabe como é que ficou? É assim, mas está lá, esse negócio está lá na China, eles vão resolver esse negócio lá. Um mês depois, estava aqui batendo na porta. Olha o grau de ingenuidade que nós somos, no qual a gente é pego, né? Eu não acreditava simplesmente. Não. Mas a hora que bateu na porta, falei, caramba, não é que isso é para valer mesmo, né? Então, eu diria assim, são desafios, a esperança faz parte desse movimento, quase que um instinto, né, biofílico de amor à vida, de desejo de vida, portanto, desejo de reconstrução, né? E arquetipicamente, eu acho que tem a ver com isso. Quando a gente se defronta com um buraco muito fundo, algo começa a aparecer, alguma luz começa a aparecer, de um modo incipiente, ainda que seja. A gente vê isso nos nossos pacientes. Não é um trabalho rápido, não é de um dia para o outro. Às vezes são anos de trabalho em que a pessoa fica ali naquele buraco, né, desejando uma luz e essa luz não aparece, né? E em termos de coletivos, a mesma coisa, né? Agora, qual é a nossa esperança? A minha é de que rapidamente esse conflito da Rússia e Ucrânia se resolva, né? Que a Ucrânia receba apoio internacional para reconstruir, porque quase que acabou, né? Quase que acabou. Que as trocas econômicas voltem a funcionar razoavelmente, porque eu não sou daqueles que dizem assim, não, é melhor que ferre tudo de uma vez, porque não é fácil reconstruir do nada, não é? Você sempre reconstrói a partir de alguma coisa, né? De alguma coisa que já foi feita, né? Então, eu diria que a esperança tem o seu lugar, sim. Não podemos ser ingênuos.
de achar que, olha... E, às vezes, um certo pensamento junguiano pode ser ingênuo, porque diz assim, não, veja bem, é ciclo, né? Então, vai chegar aqui, mas aí vai voltar lá, entendeu? E aí, não, pera lá, nós não sabemos. Aí entra o Toynbee, quando ele diz assim, depende da resposta que a gente seja capaz de dar ao desafio. Se a resposta não for adequada, a gente aprofunda a crise e a própria civilização corre o risco de desaparecer, né? Então, tem que se buscar criativamente uma resposta adequada para a situação. Aí eu acho que a esperança se concretiza, né? Através de uma visão realista da resposta que a gente precisa dar, né? Desculpe se eu me alonguei demais, viu, Igor? Aqui. Imagina, não respondeu perfeitamente, com muito brilhantismo. Obrigado. Obrigado a você, Igor. Ok, teve alguma coisa, alguma pergunta aqui, algum comentário que a gente não fez, não te direcionou, que você queria comentar, abrindo essa possibilidade de espaço, né, de comunicação para a nossa comunidade? O que eu posso dizer, viu, Igor, por essa experiência que eu estou tendo aqui com vocês, né, é que a gente precisa fazer isso mesmo, a gente precisa conquistar um espaço, de alguma maneira, tornar presente a psicologia analítica na sociedade. O Silvio comentou logo no começo, né, o fato da nossa comunidade ser pequena. Eu acho que é uma comunidade pequena, talvez do ponto de vista mais institucionalizado, não é? Quando você compara, por exemplo, com a comunidade dos psicanalistas também institucionalizados, né? Mas o conhecimento junguiano está cada vez mais difundido. Ainda que as pessoas sejam junguianas sem saber que são. Quem usou essa expressão foi o Samuels. O Samuels tem um trabalho dele onde ele fala disso. Ele diz, tem alguns psicanalistas que são junguianos sem perceber que são. São em que sentido? Eles se nutrem de intuições que Jung teve. Jung teve várias intuições que foram sendo apropriadas, né, pelas pessoas. Eu diria, então, que o pensamento junguiano está sendo apropriado gradativamente. E se nós, né, formos capazes de abrir esse espaço de debate, de discussão, a gente torna a psicologia analítica mais presente na análise do mundo, né? Porque o trabalho do consultório nós fazemos, né? Nós somos treinados para isso, a gente se esmera, não é? A gente é um trabalho artesanal, né? De escultura, né? Delicada, tudo mais. Mas tem esse grande trabalho, que é o trabalho com o mundo mesmo, né? E nós podemos dar uma contribuição para isso. Os psicanalistas estão fazendo isso, eu tenho acompanhado muito o movimento deles e eu tenho percebido que eles estão com afinco procurando fazer esse trabalho, sabe? Acho que seria isso, viu, Igor? Meu recado seria esse, eu acho que a gente precisa se mostrar, precisa dar as caras. Perfeito. E acho que o nosso recado também é este livrinho aqui, cuja organização o senhor faz parte, Insaciável Espírito da Época, que inclusive o nosso colega também, Silvio Pérez, tem um capítulo, e você também escreveu um capítulo deste livro. Isso. E não posso falar mais além disso, mas tem outros envolvimentos de outros membros aqui. Roque, eu acho que vamos fechar a conta, né, pessoal? Tem mais alguma coisa? Então vamos fechar a conta por hoje, né? Roque, obrigado pela participação, pelo aceite ao convite. Acho que foi uma entrevista muito rica, muito generosa, muito criativa. Você toca em pontos muito importantes e acho que até inéditos, né, da nossa perspectiva, que pelo menos nós três aqui abordamos, né? E esperamos que mais outros colegas contribuam também com essa formação de um pensamento crítico, um pensamento responsável, ético e profundo sobre os desafios da pandemia, assim como você fez hoje aqui com a gente. Então, muito obrigado mesmo pela participação. Obrigado a vocês, viu, Igor? Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade, né? E eu acho que é um exemplo de como se pode fazer alma, né? Não é?
dados os limites e as circunstâncias, hoje aqui a gente fez um pouco, né, de alma nessa história, né? Exato. Legal, gostei muito, viu? Foi um Ótimo. prazer. Perfeito. Oh, querido, muito obrigada. Um abraço afetuoso para você. E, enfim, volte sempre. Sim, canal aberto. Roque, muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Foi um encontro de alma. Valeu. Sim. Um grande abraço para você. Obrigado.